Agora, com relação ao curso, quanto tempo durou o curso do Portelas? Quais dias na semana, os horários? Olha, o curso durou 3 meses, eram 2 vezes na semana as aulas, sempre à noite, né. E a gente teve, eu até anotei a grade, né. A gente teve aula de direção, roteiro e produção com o André da Costa Pinto. A gente teve aula de pesquisa com a Beth Formagini, uma das maiores pesquisadoras brasileiras. Direitos autorais com Paulo Tupinambá, assessoria de imprensa Edu Fernandes, direção de artes Daia Ananias e mídias digitais Franz Lima. Então, essa era a galera que estava ali dando aula, essas foram as matérias. Todas essas pessoas, a grande maioria delas, já vinham trabalhando com o André nos próprios filmes dele. Então, assim, só gente fera, só gente fera. E como é que funcionava o curso? Todo mundo escrevia o seu roteiro, e a gente, ao longo do curso, escolhia 3 histórias, né? Todo mundo defendia a sua história, o famoso pitch, né? Todo mundo defendendo ali na frente, 7 minutos, o seu roteiro, e ao final dessa defesa, a própria turma, a gente e os próprios alunos escolhiam 3 roteiros. E os roteiros foram escolhidos: o seu, o de Rose Brasil, Procuram-se Mulheres, e o do Igor Lioy, Um Craque Esquecido. A gente também pode falar deles dois, que são desses 2 documentários que são sensacionais. E dividimos a turma, bom, três roteiros escolhidos, dividimos a turma em 3 grupos e cada grupo começava a trabalhar aquele roteiro, né? E ao longo do tempo a gente começava a filmar aquela história. Todos os roteiros, todos, não tinha nenhum mediano, nenhum. Tinha umas histórias muito boas que o André falou assim, cara, isso aqui não é curta-metragem, isso aqui é longa. Isso aqui é uma Isso, bem história. lembrado, Eu lembro do bem André ficar lembrado. assim, É. surpreso com os roteiros e tudo mais. Só lembrando que o filme do Igor, Um Craque Esquecido, ele conta a história do avô dele, né, que foi um jogador de futebol, né, na década de 50 e 60. Já está bem velhinho, é um craque esquecido mesmo, porque naquela época futebol não era esse glamour que é hoje em dia, e ele era de uma posição mais defensiva no campo, né? O pessoal só queria saber do Garrincha, né? Uhum, É um filme baseado mais em futebol, memória, questão de memória, subúrbio, né? Que uhum. ele tem uma identificação muito grande com o Marechal Hermes, né? O Paulo Omena, que é o avô do Igor. Isso, Paulo Ribeiro de Omena, conhecido como Paulinho Ladrão de Bola. Paulinho Ladrão de Bola, um vovô muito engraçado, muito Cracaço, engraçado. cracaço. Olha, eu lembro o Igor defendeu, não sei se você lembra, ele defendeu o roteiro dele, que era sobre o avô, né? Contando a história, um craque esquecido era o nome do roteiro dele. Ele defendeu o roteiro dele narrando um jogo de futebol. E eu lembro assim que eu me emocionei muito. Eu estou arrepiada, eu fico falando, só de falar eu fico arrepiada, mas eu lembro que eu fiquei muito emocionada, porque ele estava muito emocionado. E Ele ali eu fui chorou no dia que ele entender. leu. Chorou. Eu lembro bem disso. E veio com essa história maravilhosa, né? Muito especial. Assim, o avô dele é vivo, foi um grande craque da década de 1950. E jogou no Madureira, jogou no Botafogo, jogou no Fluminense. Assim, é, um, uma grande figura, né? Não, o Igor foi brilhante, porque assim, o desdobramento da gravação desse documentário foi: o documentário está pronto, a gente exibir esse documentário na quadra da Portela, e aí entra o André coloca um telão de festival de cinema na quadra, mais de 500 cadeiras, e a gente vai assistir. Sentados, eram mais de 800 pessoas sentadas naquele Olha dia. isso, olha isso. Portela virou um grande cinema e fizemos a exibição dos filmes e ele estava lá, o avô do Igor. Paulinho estava lá. Paulinho estava lá, presente, foi aplaudido de pé. Assim, é tão incrível pensar nisso, pensar nessa figura, assim, depois de todos de uma vida, né?
viver uma emoção dessa. Esse documentário dele foi passado na sede do Madureira, do Madureira. Fluminense, Salão Nobre do Madureira. foi para o Cinefute, que é um festival de cinema que premia filmes que falam sobre futebol. A gente foi lá assistir no Estação Net Botafogo. Exatamente. E você vê que ele ali tendo esse reconhecimento. Cara, foi assim, inacreditável, inacreditável. O filme da Rose, Procuram-se Mulheres, né? Sensacional, necessário, necessário. A Rose traz Eu acho no que essa é a documentário palavra dela. que necessário, era um filme necessário para a gente fazer, cara. Vamos falar sobre as mulheres no samba, vamos falar sobre o anonimato dessas mulheres que são tão fundamentais em todos os sentidos, em todos os sentidos. Monarco já diz isso, já dizia isso, né? E ela traz as mulheres, ela dá visibilidade às mulheres, ela dá voz às mulheres. Esse documentário da Rose rodou alguns festivais, inclusive Ganhou prêmios o Festival de Cinema de Pernambuco, o terceiro maior festival de cinema do Brasil, do Brasil. sabe? E Mimo Festival, vários, vários, vários. Assim, a minha sugestão é que quem puder assista esses 3 documentários. Esse documentário da Rose, Procuram-se Mulheres, aquele elenco todo com a Rose, você sabe o que aconteceu no final daquilo, né? Conta. Elas formaram uma parceria, a primeira parceria formada só por mulheres em disputa de samba na Portela. Elas já tem 2 anos que elas disputam samba na Portela. E se Uma parceria conheceram. só de mulheres. E muitas, elas já se conheciam antes do documentário, elas decidem fazer essa parceria a partir da ideia do documentário, aquela química que rolou entre elas, né, capitaneadas ali pela Rose. E eu conversei com a Rose e falei, Rose, agora é para sempre, tem que botar parceria para sempre. Isso é uma coisa nossa. É mais uma coisa da Portela, entendeu? Maravilhoso. E aí, por fim, que é o que vai passar daqui a pouco aqui no nosso canal, o seu documentário. Que foi justamente essa batalha que a gente está aí há anos, né? Eu fiz faculdade de História por causa do Paulo, por conta da história do Paulo e da Portela, né? E o filme, ele tem pinceladas do meu TCC, né? E outra coisa que o pessoal sempre pergunta, né? Me perguntaram hoje, a gente costuma sempre perguntar, na sua família, o dia 18 de junho, seu pai fala, conversa com vocês, quando você era pequena, chegava-se a se falar, porque assim, o Paulo morreu em 1949, né? A gente só ouve o que os mais velhos falam sobre a vida de Paulo. O Paulinho da Viola chegou já a conversar com vocês na época de... Olha, eu não tenho, eu estou pensando nisso agora falando com você. Eu não tenho uma memória do papai falando sobre o Paulo, como eu tenho, por exemplo, do momento, no dia em que o Nelson Mandela foi solto, e o papai reuniu a gente. Eu era muito pequena, eu tinha 9, 10 anos, e ele reuniu a gente, abriu um champanhe e falou, vamos fazer um brinde, e falou. Eu não tenho essa memória do papai com relação ao Paulo. Tenho o Paulo da Portela nas nossas vidas, na nossa família, com uma figura muito presente. Eu separei até aqui, ó, um porta-retratozinho que é do meu pai. E se é do meu pai, é meu também. É seu. E que tá aqui, Paulinho, que perdeu, fica. Paulinho. E que fica na estante dele, sabe? Ali, desde eu nasci, esse porta-retratinho já existia. Então, assim, é uma coisa que eu acho que está muito dentro, né? O Paulo está muito dentro dos portelenses, especialmente falando, mas de todos aqueles que amam o samba, a nossa cultura, que têm consciência, a real consciência da importância dessa figura, né? Então, para mim, o Paulo da Portela, ele faz parte da vida, sabe? Da minha vida, da minha família. O que você acha que, enquanto produtora cultural, né? Como é que você acha que por que ficou tanto tempo assim essa história esquecida? É um cara que provavelmente é o Zé Carioca do Walt Disney, é o cara que fundou o Samba Enredo. Quando a gente começa a pensar assim na história do samba, né, e começa a ver, e pesquisar e ler e tudo, a gente entende assim que o samba ele só ganha um protagonismo, né, com relação
as grandes mídias, né, televisão, revista, jornal e tudo, depois de muito tempo, né? Muito. Assim, eu tenho memórias de criança na escola, por exemplo, as pessoas sabiam que meu pai era um cara muito importante e tudo, mas ninguém falava muito do samba dele, ninguém, não era uma coisa midiática. Talvez o Paulo ele pegou esse momento, né, onde de fato não havia muito interesse em falar sobre o samba. Agora, para os sambistas, para os portelenses, jamais foi esquecido. É o compositor mais citado em sambas, em músicas. É Paulo da Portela. O povo jamais deixou o samba, o povo jamais deixou e esqueceu de Paulo da Portela, não à toa. 71 anos depois da morte dele, a gente está aqui falando dele. Chico Tadeu lança hoje um clipe falando sobre o Paulo, tem documentário sobre o Paulo. Um cara lembrado, Livros. porque livro, assim, uma infinidade de materiais falando do Paulo da Portela. Então, assim, para mim tem a questão da mídia, né? E a questão das pessoas que gostam de samba, que consomem samba, os portelenses, as pessoas que sabem da história e da importância, que jamais deixaram o Paulo. Paulo da Portela, desde lá do início da história dele, no início da história da agremiação, o Paulo sempre teve um cunho social, né? Ele era um cara que sempre ajudou ali a comunidade Oswaldo Cruz e Madureira, aquela questão da vestimenta, que o preto do subúrbio não pode andar de terno e gravata, a questão dos pés e pescoços ocupados, né? E a gente vê que assim é desde aquela época que o poder público ele não cuida, ele não faz o papel social dele com as grandes comunidades. E aí, de uma certa forma, o Paulo naquela época fazia. E de uma certa forma, passado 71 anos da morte dele, vamos arredondar para 70, a Cecília ainda faz uma parte social de que o poder público não faz, mas a gente ainda faz. Você sente esse link? Total, total, assim. É aquilo que o Chico fala, né? Quando a gente conhece a história do Paulo, muita coisa se explica, né? Eu acho que o Paulo foi um avatar, aquele cara que chega absolutamente atemporal, absolutamente à frente do seu tempo, enxergando coisas que ninguém enxerga, tomando a frente com determinação, ganhando a confiança das pessoas. Eu fico imaginando, cara, isso hoje isso seria difícil de se imaginar, mas você pensa naquela época, a gente está falando da década de 1920, você imagina o Paulo da Portela indo às casas e conversando com as famílias para que as famílias deixassem suas filhas, mulheres, irem para uma escola de samba, enfim. E os pais e as mães deixavam. Assim, Confiavam nele, né? Confiavam na postura dele. porque eu acho que o Paulo ele entendeu o samba como como inclusão social, como uma organização, né? Assim, vamos mostrar que o samba não é coisa de vagabundo, que o samba não é coisa de marginal, que o samba é algo que, que deve ganhar, deve chegar a todas as camadas da sociedade, né? E ele foi brilhante, ele de fato conseguiu fazer, conseguiu implementar isso, né? Trazendo agora para os dias de hoje, né? A memória do Paulo muito viva, sabe? Principalmente para quem vive aquele entorno ali, né? Da Portela, para quem tem na família portelenses apaixonados, enfim, conscientes da importância da escola. Eu vejo o Paulo muito presente. Eu vejo a gente fazendo coisas que nem a gente entende muito, né? Você tem uma escola de samba organizada, disciplinada, os departamentos divididos, as pessoas se dedicam àquilo, né?
E isso até agora, até hoje, será assim sempre. Isso é escola de samba, né? E também é escola de samba. E esses são ensinamentos que vêm do Paulo. Então, assim, eu vejo ele presente. Tenho a sensação de que Paulo será eterno, eterno. Na Társilo está botando aqui, ó, o Portelas é um projeto digno dos discípulos de Paulo da Portela. Eu acho que é isso, essa Olha questão da só. continuidade. Perfeito. O Portelas só Perfeito. existiu porque o Paulo existiu lá atrás. Exatamente, exatamente.